Muito bom dia, meus amigos. Satisfação em revê-los. Agradeço a Deus por estar aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos e também rogo a Ele que todos vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz, né? Com muita harmonia em seus lares, em todas as suas atividades, toda a família, todos os seus. E também vamos rogar pela humanidade, né? Precisamos muito neste momento, não é? Que cada vez mais se acentua a contradição e os conflitos de ideias na humanidade, né? Os conflitos como um todo. Hoje nós vamos então para a lição número 63, onde Emmanuel vai fazer o comentário da passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, a narrativa de Lucas. Aí ele já está abordando, a partir do capítulo 12 e 13, a abordagem se refere a Paulo. Antes é Pedro, né? Então, Paulo vai estar em Éfeso, chegando em Éfeso, né? Lá Paulo vai fazer uma inquirição perguntando se aqueles já tiveram recebido o batismo do Espírito Santo, o batismo de João, né? O batismo que sugere a transformação, né? A metanoias, imerge o homem velho, emerge o homem novo, né? E nesse processo, nessa cidade, então, em Éfeso, Paulo vai ter alguns conflitos, e um deles vai ser de uma determinada pessoa, um determinado sacerdote chamado Sheva, com seus 4 filhos, que vão conjurar em nome de Jesus e em nome de Paulo, para fazer um processo de exorcismo, né, de desobsessão de um indivíduo que estava sendo, naquele momento, obsidiado, sendo instrumento de um espírito desencarnado que fazia uso de suas faculdades mentais e realizava fatos não condizentes com os princípios de Deus e cristãos. E para a gente entender o contexto disso, vamos ler o versículo e aí a gente vai contextualizar como sempre. Diz o versículo assim: mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, essa pergunta, ela sugere o quê? Se você afirma algo em nome de alguém, ou em nome de si mesmo, você tem que afirmar quem você é. Você tem que se afirmar. E nós vamos ver no relato de Emmanuel o que é necessário para que eu possa me afirmar em meu nome ou em nome de alguém, né? Para a gente entender melhor, eu vou ler alguns versículos e depois a gente continua a contextualização. Então Paulo fazia, né, naquele entendimento, milagres, né, curas, processos de desobsessão, curas físicas, psíquicas, né? E nós sabemos que isso não são fenômenos extraordinários. Os dons da cura e etc., como Paulo fala muito bem nos capítulos 12, 13, 14 e 15 da primeira carta aos Coríntios. Os dons, né, que nós recebemos, os diversos dons. Mas se não tivermos amor, nada funciona. Isso são fenômenos naturais, porque nada foge às leis divinas, às leis naturais, que são regidas e estabelecidas e criadas por Deus. Não é? São fenômenos que naquela época não sabiam, né, e não eram racionalizados, explicados. Então deixou-se de ser algo sobrenatural, atribuir a, né? Então, quando Paulo chega, ele está realizando, né, fazendo várias curas, processos de desobsessão e espírito, né? Aqui a linguagem, eu já disse, era muito, os recursos linguísticos eram escassos. Espíritos malignos, espíritos que estavam agindo de forma maléfica em outra pessoa e nas suas ações, não é? Mas são espíritos inferiores, por hora inferiores, que algum dia irão mudar, irão se enxergar e irão também começar o seu caminho de transformação. Não há condenação eterna para ninguém, não é? Então, alguns exorcistas judeus, que eles eram itinerantes, eles transitavam por todo
por toda aquela região da Palestina, toda aquela região de Jerusalém e as cidades gregas e etc., né? E realizavam esses feitos, não é? Então ele certamente assistiu a esses processos de desobsessão e de cura de Paulo, e vendo a autoridade, aqui é o detalhe, moral de Paulo, qual a finalidade, como e qual o objetivo que Paulo fazia aquilo, né? Era a prática do bem. Os seus dons realizavam aqueles feitos porque ele estava em consonância com o amor, não é? A procedência daquilo que animava Paulo, que fortalecia Paulo, era o Cristo. E a espiritualidade que possivelmente também, energeticamente, fluidicamente, né, e magneticamente também, atuava em Paulo, estava dentro dos preceitos que João fala lá na sua carta de 4, versículo 1 a 6. Queridos, verificai se os espíritos procedem de Deus. Então, se ele procede de Deus, não há dúvida que todos os seus feitos, as suas realizações, estão vinculados à prática do bem e fundamentados no amor. Então, porque Deus é amor. Aí João vai falar isso no versículo 8. Então, havia um sacerdote, né, chamado Seva, e ele tinha 4 filhos. E ele chegou diante desse espírito e disse, judeus itinerantes tentavam ver a forma. Eu vos esconjuro. Nós vamos ver já o significado disso. Pelo Jesus que Paulo prega, né? Então ele teve ante as atuações de Paulo no socorro, né? No acolhimento, no socorro e no processo de cura com aqueles necessitados daquele momento, né? Uma diversidade de situações e de enfermidades, não é? Que Paulo prega. Um sumo sacerdote judeu chamado Sheva tinha 7 filhos. Desculpe, eu errei lá no começo, falei 4, é 7, não é? 7 filhos que faziam isso. Porém, o espírito maligno lhes disse, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O homem possuído pelo espírito, não é? Maligno investiu contra eles, dominou-os à força, de modo que tiveram que escapar daquela casa nus e feridos. Aqui está uma das provas da mediunidade e da ingerência e da interferência e da atuação de um espírito desencarnado, que é um ser inteligente da criação, como nós somos, mas estamos na carne, que ele atua, é um ser inteligente e conhece o contexto da sua vida. E ele diz, Jesus, não é? Eu conheço Jesus. Não é? Ele sabia, mas qual é o critério aqui? O critério aqui é a autoridade moral. Como quando Mateus encerra o Sermão do Monte, no último versículo, está bem claro lá, e todos o admiravam pelo seu discurso, pela autoridade com quem ele falava, não como os fariseus e letrados e doutores da lei. A autoridade aqui é corroborada pela moralidade, pelo princípio moral daquele que está falando em nome dele, não é? Então ele conhecia toda a sublimidade, a potencialidade do Cristo, e Paulo também, porque Paulo tinha uma correspondência, uma identificação de propósito com Deus e com o Cristo, não é? Por isso que em nenhum momento, nenhum espírito, não é, entrou em conflito com Paulo. Entrou em conflito com eles porque será que eles tinham a condição moral? Porque eles faziam isso com fins econômicos, lucratividade, enganar, não é? Então eram atitudes que não correspondiam, porque nós temos que tomar cuidado quando nós vamos advertir determinadas pessoas, se nós temos condição, o caráter suficiente para advertir, para exortar. Então esses exorcistas confrontando com Paulo, né, conhecidos como taumaturgos, que realizavam pseudos milagres, né, esses magos de Éfeso, né, eles se arrogavam detentores de poderes sobrenaturais. E esses poderes nós já falamos em outros contextos,
a mediunidade, a espiritualidade, o espírito que vem, que incorpora, que ele serve de intermédio com alguém encarnado, né? A intermediação, e ele atua para o bem na prática do bem, ele só o faz porque o espírito encarnado, nós, que o estamos evocando, estamos com o propósito do bem. Do contrário, são espíritos dissimuladores, né? Espíritos zombeteiros, espíritos de poder, maléficos, né? Que não correspondem ao princípio do amor, não é? Então nós sabemos que isso não tem nada de caráter sobrenatural, né? E eles alegavam, eles entendiam e achavam que isso estava ao seu arbítrio. A qualquer hora bastava evocar esses poderes sobrenaturais, não é? Porque até mesmo acreditavam que Deus é que lhes dava esse poder, não é? Mas eles não eram nada mais do que charlatães, não é? Então, eles exploravam o quê? A incredulidade. Incredulidade é sinônimo de desconhecimento. O incrédulo, ele não sabe que direção a seguir, não é? Porque ele não sabe, ele não tem noção no que acreditar. Até porque os exemplos que ele vem tendo na sua vida circunstancial, nada o leva a crer em algo, não é? Então, quando o Paulo nós já referendamos. O seu objetivo era a prática do bem, o amor, a caridade, não é? O soerguimento daqueles espíritos que eram obsessores e daqueles que estavam sendo obsediados de voltarem a assumir a sua personalidade, não é? O ser que eles eram, a identidade, ser o que eram, e serem reinseridos no contexto social como cidadãos, não é? E seguirem à frente, de preferência transformados, não é? Então, esses magos objetivavam o lucro. Então, conjurar é sempre em nome de alguém. Eu afirmo ter a condição A, B, C ou D, ou em mim mesmo, ou por alguém que vai confirmar isso. E se não há correspondência com Cristo, nós notamos, mesmo nós que não temos o poder do Espírito de ver, e isso comprova, ou seja, um ser inteligente da criação conhece a condição de Jesus, e os encarnados daquela época não conheciam, não sabiam, não é? Da sublimidade, da potencialidade evolutiva de um Cristo. Mas ele, enquanto ser desencarnado que obsediava conhecia. Então como explicar isso? Como explicar que não há uma vida ativa e circunstancial entre mundos e que é constante? Não tem como negar, não é? Então, isso supõe e exige, né, que quem sois? Você tem que afirmar quem você é, a sua identidade, a sua correspondência. Porque, lembra, nós já falamos isso, o que é o nome? É a representação interna daquilo que eu sou internamente. Então, muitos de nós encarnados não enxergamos, mas um médium ou o espírito que atua nele, ele percebe, ele tem essa percepção que nós não temos aquela autoridade moral para fazer isso. Por quê? É evocar em vão. Você pode até vir o espírito, alguém que você evoca, mas é em vão por quê? Porque aquele espírito que vai atuar em você está esvaziado de propósito do bem, da caridade, do amor e daquilo que é o objetivo da intervenção e da atuação de espíritos no plano terreno. Espíritos do bem, espíritos superiores, espíritos que atuam para a prática do bem e do amor. Vamos sempre confirmar isso. Porque o que é esconjurar? Fazer o exorcismo é afugentar, espantar, expulsar, ou seja, esses, entre aspas, espíritos que ainda estão procedendo no mal, né? Ou seja, que se apossou de alguém. É devolver àquela pessoa a sua identidade, ele assumir de novo, né, a sua pessoa, e aquele espírito desencarnado seguir, né, estar fora, se ele vai continuar com seus propósitos, ou ele, mediante essa advertência, se for um espírito superior ou se for o Cristo, mas o Cristo não obrigou nenhum espírito a mudar. Nós temos os processos de obsessão feitos pelo Cristo, onde ele não impôs a ninguém. Eles queriam continuar na sua condição, então Cristo disse, ide, né? Não se aproxime mais desse, não é? Então, você precisa ter o quê?
A questão aqui é bem clara. A questão é de autoridade moral, caráter, princípios éticos, que haja correspondência naquilo que você se afirma ser, né? Então vai começar Emmanuel na sua narrativa, não é? Belíssima, como sempre, né? Eu nunca vou deixar de falar isso, né? Então, Emmanuel diz: qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo de poder aquisitivo. Comércio, intercâmbio entre mundos. Mas ele está usando essa linguagem da economia para nós entendermos, né, a metáfora, né, a analogia, o simbolismo que Emmanuel está usando, né? Tem sua base no poder aquisitivo, porque para você adquirir, você tem que ter. Se você não tiver um capital, como você vai comprar algo de alguém material, não é? Você precisa ter crédito. Nós vamos ver aqui. Então, para obter é preciso possuir, ok? Então, adquirir pressupõe, não no sentido econômico terreno, ter o capital necessário, né? Para honrar aqueles compromissos que nós vamos ter. Não é verificado nossos documentos, a nossa idoneidade, o SPC, o Serasa, uma série de coisas, porque um banco, uma loja, ou se o cartão passa, ou seja, ali se passou porque foi referendado que você tem crédito para adquirir, ter aquela credibilidade. Se não, é rejeitado. E por que aquele espírito rejeitou a advertência, a forma de esconjurar, de lhe dizer e lhe afirmar: saia desse espírito, saia desse ser, liberte-o, não é? É porque eles não tinham crédito. Eles não tinham crédito o quê? Moral, não é? Então, esse poder aquisitivo são as qualidades morais, as virtudes que exigem que nós venhamos ter para divertir alguém. Porque as pessoas podem nos responder: mas você que já agiu assim, 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 e agora se autoafirma nessa condição, não é? Então, essa rejeição é extremamente natural. Por quê? Ele tinha que ter um capital moral, ético, de virtudes que o qualificavam para isso, não como ser perfeito, né? Que perfeito era, né? No sentido, para nós, o ser que veio nesse sentido era o Cristo. Paulo já tinha ocorrido a passagem de Saulo para Paulo, já havia correspondências de objetivo e propósito no que Paulo fazia. Então ele já tinha essas qualificações, não em perfeição, mas ele estava adquirindo, não é? Então, ou seja, para mim, exortar e advertir alguém, qual que é o meu capital? O capital é moral, não é? Então segue o Emmanuel: olha, no intercâmbio dos dois mundos, nós estamos falando aqui da mediunidade, né? Desse dom, que tem diversas manifestações, atuações, são diversos os dons, não é? Então, entre dois mundos, no intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Não é diferente, não é? Um espírito inferior, por exemplo, que nós temos lá na questão 100 a 114 do Livro dos Espíritos, que estão na terceira ordem, não é? Na terceira ordem, lá que são 5 classes, eles vão ser rejeitados. Se eles forem advertir um espírito que mesmo esteja num conceito maléfico, mas que ele tem conhecimento, tem um grau de intelectualidade muito elevado, ele sabe quem é quem que está o advertindo. Então, esses certamente não terão esse capital necessário. Quando nós passamos para a segunda ordem, que isso aí são 4 classes, que nós vamos então, como nós estamos transitando agora para o mundo de regeneração, o bem vai começar a vencer o mal. O bem vai começar a predominar, ainda não de forma total, não é? Mas ele vai começar a vencer o mal, aos poucos. Então já vai haver naqueles que nós, possivelmente um dia formos advertir, ele já vai sentir em nós que há coerência, há uma consistência em quem se afirma ele vai ver que há uma identidade de propósitos, não é?
Então, porque a fórmula aqui, como nós já repetimos, é moral. Ou seja, isso vai, paulatinamente, falando em Paulo, né, é um processo contínuo de aperfeiçoamento do encarnado e do desencarnado. Na medida que esses venham a agir dentro desse contexto do bem, do princípio da caridade, da justiça, do amor e da caridade, né, eles vão se aperfeiçoando nessas relações. Caso contrário, ele será rejeitado por aquele espírito que vai ver, enxergar, sentir que não há correspondência nas suas afirmações. Ele não tem qualificações necessárias para expulsá-lo, seja de onde for, não é? Então Emmanuel segue. Nas operações comerciais de César, olha a simbologia que ele vai fazer, requerem-se moedas, porque é o recurso terreno para o intercâmbio, o comércio, né, das coisas. Ou expressões fiduciárias, né, com efígies e identificações, que eles digam respeito. Então, o que está bem claro aqui? Os bens que pertenciam a César, ao mundo romano, né, que predominava, era a supremacia do mundo daquela época, pertenciam a César sempre o quê? Até, por isso expressão fiduciária, até a quitação total daquele débito que você tinha. Aí você adquiria esse crédito para realizar outras atuações. Mas esses bens simbólicos de César vão permanecer sempre no mundo terreno. Eles não transcendem. Então, essas ações, sendo corretas ou não, é o comportamento interno, não é? É o caráter, são as qualificações, as virtudes, que vão corroborar esse crédito para que eu venha divertir moralmente alguém. Não é o poder de compra. O poder de compra te dá o poder de ter crédito para comprar algo material. O espiritual não há correspondência, né? E esses valores, eles vão ser eternamente, né? Eles vão estar sempre identificados com os valores de César. Eles não transcendem, não é? Se fosse assim, a classe econômica abastada só por realizarem grandes aquisições teriam por condição também a qualificação moral. E nós sabemos que sempre essas aquisições de grandes propriedades ou algo de valor, nem sempre, e a grande maioria, não correspondem a isso. Agora, nas operações de permutas espirituais, né, com os sinais, requisitam-se valores individualíssimos de identidade, não é? Cada um de nós, né, com os sinais do Cristo. Qual eram os sinais do Cristo que João está falando? João está falando naquele contexto lá, ele está dando uma resposta aos gnósticos, né? É um outro contexto, mas pela linguagem, aquilo que eles faziam, ele está falando, olha, esse discurso não procede de Deus, naquele entendimento que João está falando, né? Porque eles sabem que não possuímos o Espírito que, e João fala lá no comentário, de santificação. Porque para termos essa qualidade, santificar-se é o quê? Separar-se para Deus. Então pressupõe que minhas ações vão ser correspondentes às minhas qualidades e os preceitos e os fins com que eu realizo esse intercâmbio com o plano espiritual, não é? Então, as duas partes, o encarnado e o espírito que vem, então, atuar e atender e, através daquele médium, realizar o que for necessário, não é? Ambos estarão em consonância, não é? E haverá uma correspondência, ou seja, renovado. Aí eu poderei conjurar, em nome de, eu realizo, ou eu atuo, eu transmito, não é? Ou eu vou exercer uma intervenção de cura, de desobsessão. Aí esse espírito, ele irá reconhecer. Porque como os espíritos diziam, o que queres de mim, filho de Deus? Tu vens nos atormentar, ou seja, tirar da nossa condição, porque eles gostavam, para eles estavam felizes naquela condição inferior. Então Jesus apenas o afastou, libertou aquele obsediado e deixou, ele não impôs que eles mudassem. Eles vão tomar essa decisão quando? Depende deles. E sempre vai depender de nós, não é? Ou seja,
alegando possuir a autoridade moral com ele. Não é? Porque se alguém falar em meu nome lá e ele nem sequer me conhece, ou conhece alguém, se aquele alguém me conhece, ele vai saber que determinada colocação daquela pessoa que está falando em nome de alguém não tem nenhuma conotação, não corresponde ao caráter daquela pessoa que eu estou falando, não é? Então, o dinheiro de Jesus, ou seja, o capital, né, é o amor, não é? Não há como ser diferente. Por isso que no capítulo 13 da 1 Coríntios, quando fala tudo aquilo do amor, Paulo está falando do Cristo. Todas aquelas atuações dos dons, ele está falando nos dons que Cristo realizou plenamente aqui na terra, porque foram fundamentados no amor. Porque sem o amor perde qualquer, ele não é nada, não é? Sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Então, aqueles espíritos se aventuraram a advertir, a esconjurar, a exortar aquele espírito maligno, né? E ele falou, olha, se fosse Paulo, se fosse o Cristo e se fosse Paulo, eu atenderia essa advertência, eu me retiraria, vós não. Então, cuidado, médiuns. E nós sabemos, aqueles que falseiam, aqueles que usam dessa faculdade, não é? Que não é poder, porque essa faculdade não pode prescindir, porque é do espírito. O médium tem que ter as suas qualificações, as suas virtudes, mas ele não faz. Agora, se ele alegar que ele tem a presença de A, B, C ou D, o espírito ou aquele processo de cura não será feito se não houver essa correspondência, não é? Então, porque amar e servir não eram os propósitos do Cristo? Não é o que Paulo entendeu quando ele vai compreender a mensagem do Cristo, então tem a sua grande transformação, não é? Amar e servir é o único mecanismo que tem o poder de me renovar e de me edificar. Me edificando, se eu exortar alguém, esse alguém vai aceitar. E pode até se predispor a aceitar as minhas orientações e aí mudar, se transformar. Não é? Edificar, aí porque quando eu alego, eu estou edificando com quem? Com Cristo. Eu alego que o Espírito, aquele que atua em mim, é um Espírito elevado a nível ético, caráter e moral e de conhecimento, não é? Se eu alegar o nome dele, ele vai atuar para que a minha ação tenha o efeito positivo, não é? Então, é edificar com Cristo, ou seja, o sustentáculo, né? O amor, como nós falamos, esse capital do Cristo, ele é o sustentáculo vamos dizer assim, e a nutrição de todas as criaturas que pretendem e que têm esse dom de forma ativa ou ainda passiva, mas que pode ter o despertamento para esse dom, esse carisma e atuar dentro dos princípios da justiça, do amor e da caridade, não é? Então, quando nós falamos nessas operações, se aventurar, nós estamos falando primeiramente da simplicidade, da humildade, da modéstia, ou seja, sem revelar em nós, como no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, né, Kardec tem uma frase que sintetiza bem isso. Ele diz assim, modéstia sem revelar um átomo de orgulho. Lembrar que cada criatura traz na fronte, está estampado, é patente, né, na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Não adianta tentar enganar, está estampado. Nós podemos enganar os nossos pares, aqueles também que têm dentro de si, do seu interior, sempre a intenção de ludibriar, de enganar. Aí nós enganamos um ao outro. É o cego conduzindo o cego, que o Cristo fala, né? Então prossegue Emmanuel, né? O versículo aqui nomeado constitui benéfica, advertência a quantos para o esclarecimento dos outros, né, invocam o mestre sentidos vivos de sua escola sacrificial, ou seja, sacrificar
é tornar sagrada as minhas ações. Não é se auto-sacrificar, não. É sacrificar o melhor de mim, sacralizar as minhas atitudes, né? Porque sem títulos vivos, títulos internos em mim, vivos em mim, que mostram aquilo que está latente tem que estar patente, em correspondência, vivos em mim, não é? Ou seja, esses obsessores, né? Eles são espíritos, nós já falamos, espíritos inferiores, são seres que descreem, né? Ou seja, das suas próprias possibilidades. Até mesmo essa ideia de salvação, que coloca tantas condições, tantos obstáculos para que o Espírito, para que nós venhamos a ser salvos, está condicionado primeiro às confissões religiosas, eles descreem de si mesmos. Então, a questão maior é a ignorância, é desconhecer não só o contexto externo, mas principalmente a si mesmo. Eles descreem de si mesmo, de qualquer de suas possibilidades. Então eles já estão num processo de desilusão tão grande. Aí vem outro que tem o mesmo patamar de incoerência e de não correspondência a princípios de caráter, eles já estão saturados disso. E eles rejeitam. E aí atuam, vão fazer aquilo que o Espírito fez quando atuava naquela determinada pessoa e expulsou quem? Aqueles que foram para fazer o processo de desobsessão, né? Então, a misericórdia nos diz, né, que a ignorância, como nós já comentamos, e o sofrimento merece o quê? Respeito. Porque a condição daquele espírito que obsediava é de ignorância e de sofrimento. É um espírito que está em profundas aflições. Então, quando fala a bem-aventurança das aflições, que serão consolados, então qual o objetivo daquele médium e daquele espírito que atua? É consolar. E não advertir, sem ter essa condição de qualidade, de caráter e de princípios. Porque prodígios, fazer prodígios, sortilégios, afirmar pela linguagem, pela verbalidade, não engana ninguém, engana muito poucos. Porque se aquele tiver a condição ainda de enxergar, de tanto ver prodígios, né, e falcatruas, ele já está saturado disso. Então foi o que aquele espírito fez. Não engano mais, não é? Que invoca o mestre sentido de sua escola. Por quê? Ele só reconhece uma exortação imperativa, né, se ela for séria. Procedência de alguém que tem o caráter correspondência a essa advertência, tem o conhecimento necessário e a prática de atitudes e de condutas correspondentes, né? Ou seja, se houver uma correspondência, repetindo sempre, não é? Moral, daquele que faz o quê? Não é? O repreende. É ponto pacífico, né? Então, ou seja, eles se rendem pelo acolhimento, pela benevolência, pela indulgência, pelo poder do perdão. Esses são os referenciais que vão levar esses irmãos obsediados e obsessores a aceitarem eles se rendem pelo acolhimento da mão estendida. A eles se rendem. Se eles sentirem que mesmo nós ainda não temos um conhecimento suficiente, estamos evoluindo, crescendo a nível de caráter, mas eles sentem amor, uma palavra terna, uma mão estendida terna e verdadeira para acolher e para ajudá-lo, eles se rendem, não é? Ou seja, eles se sentem, quando eles veem esse compadecimento de nós para com ele, não é? E vice-versa, eles, então, o que faz, o que atua neles? Eles são sensibilizados. Você toca o melhor daquele espírito, não importa o seu grau de desqualificação espiritual ou moral. Ele sente. A força do amor penetra, não adianta, não é? Se houver a correspondência moral. Então segue Emmanuel, não vos aventureis de novo, olha, ao movimento, ou seja, a atuar sem o poder aquisitivo do amor de Jesus, o capital do Cristo, não é? Ou seja, o amor do Cristo não ameaça ninguém,
quando Jesus exortava, era com amor, com compaixão. Era o contrário, não é? Ele exorta para despertar, não é? Ou seja, para nos ascender, para nos elevar, para nos reinserir no contexto de seres humanos e seguirmos as nossas o nosso caminho, a nossa trilha evolutiva. Ou seja, ele nos emancipa de forma fraternal. Então, as primeiras atuações de Jesus, o que ele retirava daqueles espíritos? Tanto os obsessores como os obsediados. As aflições, o desequilíbrio. Então, isso a própria pessoa sente, o desobsediado e o obsessor. Não é? Ele está diante de alguém que não. O obsessor vai parar de exercer aquela influência negativa, e aquele que foi desobsediado vai entender que não adianta odiar ou seguir pelo processo do ódio, do ressentimento e da vingança. Não é? Então, é fraterna. Então diz assim, Emmanuel, o mestre é igualmente conhecido, né, de seus infelizes adversários. Porque ser adversário do Cristo, de um ser de tamanha evolução, um ser crístico, aquele que é um com o Pai, com todas as qualidades, você só pode ser infeliz. Não é? Você não pode estar nutrido de virtudes que te levam à felicidade. Pode sim, se você estiver vinculado à simbologia do que fala o capital de César. Mas o capital de César normalmente gera aflições, desespero. O medo, a vontade de ganhar tem correspondência com o medo de perder. Não é? Agora, olha, os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Entender? Os discípulos são os seguidores. Então, você tem que olhar para si mesmo, em que condição que você está, para ver se você pode chegar em alguém e afirmar em nome do Cristo. Aí você pode sofrer algumas negativas, como os apóstolos foram fazer um processo, né, e não conseguiram. Jesus diz, aqueles só saem à base de oração. Mas ele os advertiu. Foi por vossa incredulidade. Porque eles não afirmaram com convicção. Não é? Então, os discípulos também, por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Não é? A valoração daquele espírito, no que está interno, corresponde ao que está externo. Não há incoerência, né? Então, nessa questão que a conduta, né? Nós precisamos, não precisa se afirmar pela via da advertência, do verbo. O exemplo era a principal conduta de Jesus. Então, se nós tivermos exemplos em conduta, não é, moral, com Cristo, como nós já falamos, aquele processo da desobsessão dos endemoniados de Guedara, não precisamos nem repetir. Na hora, ele diz, somos uma legião, e respeitaram absolutamente a presença e reconheceram a presença do Filho de Deus. Não é? Ou seja, em ações, né? Né? E para o quê? Para o bem, não é? Porque eles sentem o quê? Eles sentiram o quê? A presença de Deus em Cristo. Sentiram a presença de Cristo em Paulo. Entenderam? Então eles sentem a presença em nós, quando nós afirmamos determinadas condições, não é? Ou seja, esses recursos são cativados aonde? Não é? Qual o campo que é semeado? No campo do amor. Não há outro meio de manifestarmos nessas condições, né? Ou seja, no campo da fraternidade. E Jesus, qual era o valor de Jesus? Pleno em amor. O pleromo, pleros, aquele que era pleno de Deus, não é? Segue, Emmanuel, quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, né? Ser um missionário, aquele que vai ter esse dom, não é? De intermediar para que um espírito, quiçá, né?
superior, de luz, venha atuar em nós uma missão dentro dos preceitos da justiça, do amor e caridade, né? De trabalho, não olvideis, ou seja, não esqueça vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, aqueles que estão desconexos com o princípio da justiça, do amor e da caridade, que vos perguntarão quem sois. Então isso é para todos, médiuns, não é? Aqueles que fazem esse processo de intermediação entre planos não são só espíritas, não. Isso tem em todas as denominações, em todas as culturas, em todos os povos. Então, qual o recado que está dando? Principalmente para nós espíritas, médiuns que trabalham com essa finalidade. Ter cuidado. Sempre olhar para si mesmo e ver. Porque a mediunidade, ela é aperfeiçoada em primeiro plano pelo estudo. Estudar, pesquisar, se aprofundar, não é? Pelo estudo que estudou, se qualificou, não é? E aí é no trabalho, é na ação direta com o outro é que vai verificar se tem essa correspondência. Porque ela é, falamos o quê? Ela é instável, ela é fugídia, ela é variável e ela não está e nunca estará, porque os espíritos superiores nunca estarão subordinados ao arbítrio daquele cuja sua desqualificação é moral. Ele não vai atuar. Como diz sempre Emmanuel, os espíritos superiores, Deus, o Cristo, os espíritos puros, superiores e do mundo regenerador, os espíritos bondosos, não descem para errar conosco. Eles descem para atuar dentro dos princípios das leis, dos princípios divinos. Não é? Eles não estão à mercê do evocador, dos mistificadores que só dizem estralar os dedos, então a espiritualidade vai atuar nele, né? Então, a questão é sempre nos perguntar, estamos preparados para atuar de forma A, B, C ou D? Estamos preparados para advertir, para esconjurar, não é? Para expulsar, para nos arrogarmos a condição A, B, C ou D, não é? Então, porque teremos que nos afirmar. Nós sabemos de muito desses processos, nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de afirmação, nos trabalhos de sustentação. Muitas vezes há questionamentos, né? Nesses trabalhos. Porque aí nós vamos no Evangelho de João e vamos, para nós encerrarmos, fazer essa analogia. Quem de nós está aqui para afirmar, como Jesus afirmou em várias passagens, principalmente no Evangelho de João, eu sou? Eu jamais vou falar isso. Porque eu olhando para mim, eu sei que eu não tenho, e nem mediunidade eu tenho. Todos nós temos um grau e diferentes modos. A intuitiva, a inspirativa, cada um tem a sua média. Mas a mediunidade ativa, daqueles grandes qualidades, né, e grandes faculdades que muitos têm, eu não tenho. Então, eu jamais me arrogaria a mistificar e alegar, porque nós sabemos, porque estamos estudando, sabemos esse processo. Então, esse é paradoxal o que nós estamos falando, né? Os espíritos nos reconhecem, não é? Agora, e suplicam, eles conheciam o Cristo e conhecem que nós. Então, eles suplicam que não os incomodemos, não é? E nós o conhecemos? Por que eles não tiveram sucesso na advertência? Porque eles não conheciam o espírito desencarnado, o obsessor. Não sabia que ele também tem potencialidades, que ele também tem conhecimento. Então, olha a incoerência. Então, temos que ter cuidado. Entre encarnados, entre desencarnados, entre ambos. Não é? Nós temos que estudar para saber. Primeiro a nós mesmos, não é? Porque nós temos, né? Em João lá, quando nós estamos falando de 1 a 5, né? A luz, não é? A luz brilhou, mas as trevas não o reconheceram. No princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus. Não precisamos repetir isso aqui, né? E a palavra era Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo que existe. Nela havia vida.
E a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas a rejeitaram. Ou seja, o que ele quer dizer? Que nós não reconhecemos o Cristo. E o Espírito obsessor reconheceu e obedeceu. Nós estamos obedecendo? Então, quando Jesus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, não é para ser maior, é a luz que vai clarificar a nossa consciência. Ele não disse isso para se afirmar e ser o maior, e em nenhum momento ele disse que veio para servir. Então, quando ele diz lá em 6, eu recomendo que os amigos leiam o capítulo 6, principalmente de 22 a 71, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, não é? Então, nós o reconhecemos, nós, o que nós fizemos? O que muitos fizeram lá no final do capítulo? Muitos viram então que o discurso dele era muito difícil, então retrocederam, deixaram de seguir o Cristo. Porque ele deixou bem claro que ele é o pão que nutre, me ajuda no processo da minha transformação, mas ele não faz por mim. Por que então nós o rejeitamos? São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, porque nós não o reconhecemos de forma séria, concreta. Ele trouxe, né, mecanismos, ele trouxe uma pedagogia completa, nutrida pelo amor, não é, de orientações de virtudes, uma composição ética e moral, para que nós tenhamos o necessário para fazermos a nossa transformação. Então, se nós estivermos nutridos desse amor, começarmos a ser nutridos, né, pelo seu amor, nós podemos ser rejeitados por outros, que não reconhecem o amor do Cristo em nós e a nossa presença em Cristo. Mas seremos reconhecidos por aqueles também que verem em nós a autenticidade, a identidade. Eu exorto em nome de. Aí nós podemos então atuar com esse dom da caridade e do amor. Meus amigos, muito obrigado. Espero ter sido esclarecedor, né, dentro das minhas limitações, é claro. E eu desejo a vocês uma ótima quarta-feira, um ótimo final de dia, de noite, um restante de semana muito abençoado, com muita luz, que possamos ter esse entendimento de olharmos para nós mesmos, para que quando nós tivermos a ideia de exortar, de advertir alguém, nós possamos olhar para nós mesmos e vermos se somos capazes. Mas, independente disso, se nós exortarmos e advertirmos com amor, com compreensão, com entendimento, com acolhimento, com o espírito sempre de ajudar e de compreender e não de julgar, nós vamos trilhar certamente um caminho menos conflituoso aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus, estejam com Deus, que todos nós possamos estar com Deus, toda a humanidade. Que assim seja. Muito obrigado.